Imagine que o presente de aniversário que seu pai te deu seja um anel com 3.000 anos de história sangrenta presa dentro dele. Dá like e se inscreve no canal, não custa nada. Egito Antigo. Uma tumba escondida no meio do deserto, longe de qualquer olhar curioso. Dentro dela, um grupo de sacerdotes enterra a rainha Tera, uma figura tão temida que nem morta em paz podia ficar. O ritual inclui decepar a mão dela e arremessá-la para fora, como pasto para os chacais da região. Só que os chacais nunca chegaram a comer nada. Antes mesmo de tocarem na mão decepada, os animais caem mortos, gargantas abertas, sem nenhuma explicação visível. E a mão, com um anel de rubi imenso no dedo, ela simplesmente começa a se mover sozinha pelo chão. Lá dentro, os sacerdotes fecham o sarcófago e saem correndo. Inutilmente, uma tempestade de areia cobre tudo em segundos e, um por um, eles morrem do mesmo jeito. Garganta destroçada, sangue espalhado pela areia. Tera, mesmo enterrada, ainda estava operando. Essa sequência toda vive na cabeça de Margaret Fuchs, filha do famoso egiptólogo professor Julian Fuchs, e volta toda vez que ela fecha os olhos. Numa dessas noites, ela acorda em choque, gritando. O pai aparece rápido, acalma ela e a coloca de volta na cama. Do outro lado da rua, um homem chamado Corbeck observa a cena em silêncio, da janela escura de uma casa abandonada. De manhã, o professor entrega um presente de aniversário antecipado, um anel com um rubi absurdamente grande, e já manda ela usar o tempo todo. Agora responde nos comentários. Você aceitaria esse anelzinho misterioso de aniversário? Margaret sai para encontrar o namorado, Todd. Corbeck acompanha a saída dela com o olhar, sem se mover, sem se revelar. Na casa de Todd, o anel imediatamente chama a atenção. Ele estranha o fato de um presente tão valioso aparecer assim do nada e desconfia que a peça veio de alguma escavação. Sugere levá-la a alguém especializado para identificar a origem. Enquanto isso, Corbeck vai visitar um antigo colega chamado Baron, agora internado num hospital psiquiátrico. O objetivo é claro: recuperar algum artefato que está no quarto do homem. Ele começa a vasculhar o ambiente, de olho num armário. Baron percebe a intenção e parte para cima, o que força os funcionários a intervir e colocar Corbeck para fora do lugar. Margaret e Todd chegam até um especialista chamado Geoffrey Dandridge. Assim que ele avista o anel, o semblante muda na hora. A voz treme, o desconforto é visível e ele exige saber imediatamente de quem é aquela peça. Quando Margaret diz o nome, a situação dele piora visivelmente. E aí acontece algo que não tem explicação racional. Uma constelação estranha se forma dentro do rubi. Ao mesmo tempo, a mesma imagem surge na bola de cristal de uma vidente chamada Helen Dickerson, que, sem pensar duas vezes, manda o cliente embora e fecha o atendimento. Mais tarde, já sem a assistente por perto, Dandridge abre uma caixa guardada a 7 chaves. Dentro dela, um crânio de chacal. A campainha toca. Corbeck aparece na porta de Geoffrey sem avisar. Geoffrey revela que conseguiu identificar o anel e a pessoa conectada a ele, mas está claramente no limite. Corbeck, pelo contrário, está tranquilo como quem já sabe o final da história. Ele informa que a garota é Margaret, filha do professor Fuchs, e que o aniversário dela é questão de horas. A informação só piora o estado de Geoffrey. Naquela mesma noite, depois de um momento com Todd, Margaret adormece e Tera volta. Dessa vez é diferente. A rainha não aparece só como imagem. Ela fala. Se apresenta como uma sacerdotisa que passou séculos com a alma à deriva enquanto o corpo aguardava o momento certo. Afirma que o tempo dela está chegando e revela que não foi por acaso que certas pessoas encontraram a tumba. Ela os escolheu, cada um como guardião de um fragmento do seu poder. Então vem o flashback. A cena recua no tempo e mostra a expedição original. O professor Fuchs, Geoffrey, Corbeck, Baron e Helen, todos juntos, chegando ao local do enterro de Tera pela primeira vez. Na entrada, uma porta de pedra com inscrições que ninguém queria ler em voz alta.
O professor traduz e encontra um aviso de dar calafrios. Aquela enterrada ali não teria nome, seria apagada da memória de todos. Lógico que eles entraram mesmo assim. Lá dentro, o sarcófago dourado estava cercado de relíquias. Uma cobra, um crânio de chacal, uma figura de gato. Abriram o caixão e encontraram o corpo de Tera intacto, preservado como se o tempo simplesmente não tivesse passado. Próximo ao sarcófago, Helen avistou a mão decepada, ainda com o anel de rubi no dedo. O professor retirou a peça com cuidado e, ao decifrar as inscrições, identificou o nome gravado: Tera. Exatamente naquele segundo, do outro lado do mundo, a esposa do professor entrava em trabalho de parto. Ela não sobreviveu. O bebê nasceu sem dar sinal de vida, e quando tudo indicava o pior, um batimento apareceu. Fraco, mas presente. A criança resistiu. Recebeu o nome de Margaret. Margaret acorda do sonho com o corpo todo tenso, como se tivesse de fato vivido cada segundo daquelas imagens. Sem hesitar, pede para Todd levá-la de volta para casa naquele instante. Lá, o professor Fuchs desce até o porão. Há anos ele havia montado em segredo uma réplica da tumba de Tera e trouxe o corpo da rainha para dentro da própria casa sem contar para ninguém. Naquele momento, como se algo invisível estivesse comandando os passos dele, o homem vai até o caixão e abre de novo. Agora me responde uma coisa: você abriria esse caixão de novo ou já tinha mudado de país? Pouco depois, Margaret e Todd chegam à casa. O clima pesado se instala antes mesmo de eles entrarem. Aquela sensação de que algo está errado sem conseguir explicar o quê. E então, vindo do andar de baixo, um grito rasga o silêncio. Todd não perdeu tempo. Arrombou a porta do porão e o que encontrou do outro lado não era o que ninguém esperava. O professor Fuchs no chão, mal conseguindo se sustentar, com as mãos no próprio pescoço e sangue escorrendo de um corte sério. Com o pouco de fôlego que tinha, ele pediu pelo Dr. Putnam. O médico chegou, examinou o professor e deu o veredicto para Margaret com a frieza de quem já viu coisa pior. O pai dela podia ficar sem resposta por dias. Ela tentou arrancar alguma informação concreta, conseguiu quase nada. Só uma pista vaga de que o trabalho dele tinha potencial para virar o mundo científico de cabeça para baixo. Naquela madrugada, sem conseguir fechar os olhos, Margaret desceu de volta ao porão. Ficou parada diante do corpo de Tera, e quanto mais ela olhava, mais uma percepção incômoda tomava conta dela. As duas eram parecidas de um jeito que não tinha explicação racional. A beleza da rainha prendeu o olhar de Margaret num estado quase hipnótico, até as luzes acenderem de repente. Corbeck surgiu das sombras com a naturalidade de quem nunca foi embora. Se apresentou como aliado do pai dela, mesmo sendo alguém que a casa nunca tinha recebido com boa vontade. Margaret desconfiou, mas ficou e ouviu. Ele começou pelo anel. Explicou que o rubi não era apenas uma joia valiosa, era o emblema de uma divindade que ainda estava por vir e também a prova mais concreta do alcance do poder de Tera. Em seguida, revelou que a chamada Rainha das Trevas conduzia o professor Fuchs há anos, quase como uma força invisível que guiava cada passo dele dentro da egiptologia. E então veio a parte que mudou tudo. O nascimento de Margaret não foi coincidência. Ela veio ao mundo exatamente no instante em que seu pai posou os olhos no corpo de Tera pela primeira vez, lá na tumba. 2 eventos separados pelo tempo e pela distância, mas conectados por algo que a ciência não conseguia nomear. Uma espécie de reflexo vivo da rainha, com habilidades astrais possivelmente herdadas. Por isso, Corbeck insistiu. Era necessário reunir todos os membros originais da expedição. Só com cada um no lugar certo, o ritual teria força suficiente para devolver o espírito de Tera ao corpo. Todd tentou contactar Joffrey ali mesmo. O homem desligou o telefone sem cerimônia. Estava com medo. Isso ficou claro sem precisar de explicação. Restava Baron. Margaret e Todd foram até o hospital psiquiátrico onde ele estava internado. O médico responsável ofereceu pouca informação. Só confirmou que Baron
Vivia imerso em estudos obsessivos, como alguém que sente o tempo esgotando sem saber exatamente por quê. Quando entraram no quarto, o efeito foi imediato. Baron viu Margaret e recuou. Para ele, não havia dúvida, a rainha estava de volta. Margaret percebeu a confusão e usou. Adotou uma postura diferente, voz firme, e exigiu que ele devolvesse o familiar dela, a cobra. Baron negou. Ela ergueu o anel de rubi lentamente sem dizer mais nada. O homem entrou em colapso. Os enfermeiros chegaram correndo, contiveram Baron e escoltaram os dois para fora, sem a cobra, sem resposta, e com mais perguntas do que antes. O Dr. Putnam voltou para examinar o professor. Saiu com um veredicto pouco animador. Paralisia parcial era uma possibilidade real. Não tinha muito mais a dizer, e foi embora. Margaret desceu até o porão e encontrou Todd de cabeça nos diários do pai dela. O que ele leu ali montou um quadro que fazia sentido, e ao mesmo tempo deixava tudo mais perturbador. O nascimento de Margaret e a descoberta da tumba de Tara não eram eventos separados. Eram partes de uma mesma engrenagem. A rainha, mesmo com o corpo inerte há séculos, parecia ter conduzido cada peça do tabuleiro com precisão. Nem viva, nem morta. Só aguardando. No hospital, a situação com Baron chegou num ponto sem volta. Os funcionários, já irritados com o comportamento dele, começaram a provocar. Colocaram um artefato em forma de cobra sobre a mesa e saíram, deixando ele preso numa camisa de força, sozinho com aquela peça estranha. Baron se debateu até não ter mais força. Ficou imóvel, olhando. O artefato sumiu. A sombra da cobra começou a se mover pelas paredes do quarto como se tivesse vida própria. Antes que qualquer coisa pudesse ser feita, a janela cedeu com uma rajada violenta. Baron não conseguia fazer nada, só gritar. Depois, silêncio. Quando a calma voltou, ele estava no chão, garganta destruída, sem explicação que a medicina conseguisse registrar. Na manhã seguinte, o professor acordou. Margaret foi direta ao ponto, perguntou se o anel de rubi tinha sido dado a ela com algum propósito de proteção. O professor resistiu por um momento. Depois cedeu. Ele explicou que os sacerdotes de Tara amputaram a mão da rainha, acreditando que um corpo incompleto seria suficiente para frear seus poderes. Segundo o próprio professor, essa aposta talvez não tenha funcionado tão bem. O anel funcionava como uma espécie de escudo, um objeto de proteção ligado diretamente à força da rainha. Margaret então contou sobre Baron e revelou algo ainda mais desconcertante. O artefato da cobra, que tinha sumido do hospital, reapareceu no porão da casa, dentro do espaço que o professor havia montado como réplica da tumba. O homem ficou em estado de choque. Avisou a filha para se afastar de Corbeck sem demora. Margaret ouviu e ignorou. Pouco depois, ela foi até a residência de Corbeck com a postura de quem já tomou uma decisão que não tem volta. Disse que entendia seu papel naquilo tudo, que ela era uma projeção viva de Tara e que queria acessar os poderes da rainha de vez. Os dois trabalhariam juntos para trazer Tara de volta. Só havia uma condição. O professor Fuchs ficaria fora. Corbeck foi claro. O homem não tinha estrutura para o que estava por vir. O pai foi descartado pelo próprio aliado, e a filha concordou sem pestanejar. Joffrey ficou sabendo da morte de Baron, e a ficha começou a cair. Os artefatos tinham algo a ver com aquilo. Ele estava cada vez mais certo disso. Pegou o crânio de chacal que estava sob sua guarda e foi agir. Mas antes de qualquer coisa, escutou passos. Virou. Era Margaret, ali, sem avisar, sem explicação. Ela exigiu o artefato. Ele recusou, e optou pela única saída que pareceu razoável naquele momento. Fugiu pela janela e desceu pela escada de incêndio. Na pressa, a caixa com o crânio escorregou das mãos e caiu. Quando ele tentou localizar, tinha sumido, simplesmente evaporado. E então veio o som. Um uivo de chacal, vindo de algum lugar próximo que não existia no mapa de nenhuma cidade inglesa. Lá em cima, Margaret saía do escritório e cruzou com Todd no corredor. Ele ficou sem entender o que ela fazia ali. Ela não explicou nada. Foi embora. Todd entrou no escritório. Escutou o mesmo uivo vindo de fora. Olhou pela janela.
Joffrey estava no chão lá embaixo, garganta destruída. Igual aos outros, ele desceu correndo, chegou ao corpo e, por uma fração de segundo, viu a sombra de um chacal se dissolvendo no escuro. O tipo de coisa que a maioria das pessoas prefere acreditar que não viu. De volta à casa, Margaret e Corbeck encontraram o crânio de chacal recolocado no túmulo de Tara. Ninguém o levou até lá. Estava simplesmente lá. A cena foi interrompida pela chegada de Todd, completamente fora de si. Ele exigiu que parassem com tudo aquilo. Só que a Margaret que ele encontrou não era mais a mesma pessoa. Ela estava consumida pela ideia de poder, alheia às mortes que se acumulavam ao redor. Quando ele tentou tirá-la dali pela força e ela resistiu, ele perdeu o controle e desferiu um tapa. Saiu jurando que ia buscar ajuda. Margaret gritou atrás dele. As palavras saíram antes de qualquer filtro. Desejou que ele não chegasse a lugar nenhum. O carro de Todd saiu da pista e foi direto contra uma árvore. Ele morreu no impacto, garganta rasgada, igual a todos os outros. Quando a realidade bateu, Margaret desabou. A culpa chegou inteira, sem aviso. O professor desceu ao porão e encontrou a filha destruída. Foi buscar ajuda, mas Corbeck bloqueou o caminho. Para ele, Margaret como pessoa já não existia mais. O que estava sobrando era apenas Tara retomando o espaço que sempre foi dela. Corbeck saiu para recuperar o último artefato que faltava. O professor levou Margaret ao quarto e chamou o Dr. Putnam, pedindo para sedar ela antes que a situação piorasse. Mas antes do médico agir, Margaret entrou em colapso total e o matou. Brutal, sem controle, sem Margaret ali dentro, tomando decisão alguma. Agora me fala, aqui já acabou a Margaret ou ainda tem salvação? Quando ela viu o que havia feito, entrou em choque e saiu correndo da casa. Mais tarde, o professor encontrou o corpo do médico. Corbeck tratou de apagar qualquer rastro, discreto, metódico, como quem já esperava que isso acontecesse. Margaret encontrou Helen Dickerson com o objetivo claro. O último artefato que faltava era a figura do gato, e ela não estava ali para negociar. Helen percebeu que a situação tinha saído completamente do controle. Pegou uma barra de metal para se defender. Não adiantou. Margaret prometeu que não a machucaria se entregasse o objeto. Helen acreditou. Erro fatal. Assim que o artefato mudou de mãos, Margaret a matou usando apenas a força da mente. Sem tocar, sem esforço visível, como se apertar um botão. De volta ao porão, o gato assumiu seu lugar no túmulo de Tara. Todos os artefatos reunidos. Tudo no lugar. O ritual podia começar. Corbeck e Margaret desceram juntos. O professor estava lá e implorou para a filha recuar. Ela ignorou. A decisão estava tomada há tempo. Corbeck iniciou o procedimento. Recolocou a mão decepada de Tara no corpo e começou a entoar o pergaminho da vida, o texto que chamaria a alma da rainha de volta à matéria. Foi nesse momento que algo mudou em Margaret. No meio do ritual, ela começou a enfraquecer. O que parecia poder foi se transformando em pavor. E com clareza brutal, ela entendeu que o pai estava certo desde o começo. Sem hesitar, ela se posicionou ao lado do professor. Os dois foram juntos em cima de Corbeck e o eliminaram. Mas já era tarde. Tara estava acordada. A rainha ressuscitada era outra categoria de problema. O professor não resistiu ao confronto. Morreu. Margaret ficou sozinha, encostada na parede, com o que restava de força. Conseguiu ferir Tara, e então apagou. O porão começou a ruir. A estrutura inteira cedeu, soterrando tudo o que havia dentro. Dias depois, num hospital, uma figura completamente coberta de ataduras abriu os olhos devagar. A enfermeira confirmou. Ela era a única sobrevivente. Todo o resto, irreconhecível. Quem estava por baixo daquelas faixas, Margaret ou Tara, o filme deixa em aberto. Se chegou até aqui, comenta qual filme você quer no próximo vídeo. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Até a próxima.